wonderforce.com. Boa noite, pessoal, boa noite. Mais uma vez aqui, Bira Faria, tá? Agradecer aí a atenção aí que vocês vão dispor pra gente, mais uma vez. Continência pro meu amigo Bira aqui, continência aí para todos vocês, tá? Mais uma vez aí no ar, com notícias que nós acreditamos que sejam importantes no dia de hoje. Bira, suas considerações iniciais. De tudo que vem acontecendo no Brasil aí, a gente tem as repercussões aí da missa, né, de Aparecida, algumas coisas que não são tão novas assim e algumas opiniões que se repetem, mas tudo que vale a pena a gente comentar aqui e deixar o pessoal um pouco mais informado. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, dependendo da hora que você vai ver o vídeo. Obrigado por nos prestigiar e vamos em frente aí. Vamos para a primeira pauta? Vamos lá. Será o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Eu não vou ler a biografia porque todo mundo sabe. 5 vezes eleito deputado, médico veterinário. 8. 7. Bom, vai ser 8 também. Bom, 7 vezes eleito deputado, médico veterinário, um infatigável lutador. E agora, mais nada. A palavra é sua, ministro. Muito obrigado. Bom dia a todos. Primeiro, Eduardo, muito obrigado por esse momento. Agradecer a Deus por esse momento extraordinário. E me permita uma coisa, deixa eu aplaudir vocês, porque eu sonhei muito em um dia ver o que eu estou vendo aqui. Diz que apertando aí, vamos lá, vamos começar a contar a história aqui então. Essas duas figuras aqui, eu não pedi para colocar aqui ao acaso, não. Porque são a mesma coisa. O Faria falou que é o Fernando Henrique Cardoso e o Lula. O Brasil começou com esse senhor aqui. A racialização, da mesma forma. A ideologia de gênero, da mesma forma. E por fim, a facilitação para que pudesse transferir o poder de uma esquerda mais rósea para uma esquerda mais perigosa, muito mais ideológica e que tinha um projeto de poder terrível que se constituiu aqui no Foro de São Paulo. E quando o professor Olavo e outras pessoas falavam no Foro de São Paulo, nós éramos taxados de malucos. Quando eu chego em Brasília, eu chego nesse ano, em 2003. E desde aquele momento, eu que tinha vivido a chegada deles na primeira capital de grande porte do Brasil, em Porto Alegre, em 88. Depois, eu os enfrentei em 94 e depois de novo em 98. Quando eles chegaram lá, e só para lembrar que as coisas não são por acaso, não. Quando saímos do regime militar e foi outorgado à esquerda brasileira as universidades, lá nós começamos a permitir, Felipe, que o gramscismo, ministro Ernesto, pudesse ir à radicalidade no Brasil, e nós enfrentamos tudo isso ao longo dessas últimas décadas.
esta foto era a transição para algo que eu ouvi, não nesta data, 4 anos antes, mais ou menos em abril de 98, eu estava me preparando para ir para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, ia disputar o meu 2º mandato de deputado, havia sido eleito em 94, e aí um programa na Rádio Gaúcha, pela manhã cedo, eu estava fazendo a barba, e estava uma entrevista. Professor, o que significará, em 98, uma eventual vitória de Lula, Eduardo? Porque ele tinha subido na pesquisa e o Fernando Henrique, não sei por que razão, naquela época tinha caído. O que significará uma eventual vitória de Lula? Aí eu estou lá fazendo a barba e vem a resposta. O renascimento do projeto socialista do Brasil para o mundo. Abril de 98. Eu dizia, mas quem é esse maluco? E nada de falar o nome do cara. Quando termina a entrevista, obrigado, professor Marco Aurélio Garcia. Então, o que nós enfrentamos juntos era algo muito poderoso, muito forte e que precisou de um grande esforço de todos nós. Só quero saber como é que eu boto para o próximo slide aqui. Top. Eu estou tentando chegar lá, né? Vocês vão ver toda a minha apresentação. É que o Eduardo é mais craque que eu nisso. Tem alguém aí que está no controle que pode ajudar? Deu, tá aí. Agora eu acho que vai entrar ali, porque está entrando aqui e não está conectado. Mas vamos lá. Junto com aquela imagem, nós tínhamos então a chegada do Partido dos Trabalhadores, que durante anos se financiou com o bicho, o lixo, né, fundamentalmente, e os ônibus. Aí tem todas as histórias que se acumularam ao longo do tempo. E quando chega ao poder, ele tinha a preocupação de poder estruturar melhor o seu financiamento. Constrói aquele presidencialismo de coalizão que nós conhecemos, né, em parceria aí com o Partido dos Trabalhadores, o PCdoB, o PDT, o PSOL, o Congresso, né, naquela coalizão que nós conhecemos e que foi até aquela situação que primeiro chocou o Brasil em 2004 para 2005, que foi o mensalão, e depois o alinhamento que já vinha pela estratégia petista, né, e pela estratégia gramscista da esquerda brasileira e latino-americana bem organizada dentro das nossas universidades. Quando eu chego em Brasília em 2003, mais ou menos entre abril e em torno de abril, maio daquele ano, eu fiz um artigo que se chamava A Mexicanização do Brasil. E eu lembrava naquele artigo de que havia um risco do PT tentar repetir no Brasil a experiência do PRI mexicano, que durante 60 anos, vocês vão lembrar disso, ele ficou comandando o México até mais ou menos os anos 2000, quando ele tomou a primeira derrota, depois de 60 anos, e que em 1990 o Vargas Llosa fala de que o PRI tinha no México o que se chamava de ditadura perfeita, que era um modelo muito parecido de dominação de toda a estrutura do Estado, misturando governo, partido, sociedade e apoiadores de toda a ordem ao partido que era então hegemônico. Aí vem a captura do Estado brasileiro pelo presidencialismo de coalizão, que começa lá atrás, ainda começa com o Sarney e depois evolui até chegar, vamos dizer assim, ao PT, onde ele foi ao paroxismo, e é justamente que o presidente Bolsonaro, com o nosso time, vem quebrando exatamente isso. Nós acompanhamos ao longo do período petista, né, uma inversão completa de valores. A desvalorização das forças de segurança, ninguém aqui vai esquecer que foi nesta época onde mocinho virou bandido e bandido virou mocinho, com apoio da Globo. A gente lembra das minisséries,
A gente lembra das novelas, aonde o bandido era glamorizado, ou a violência era relativizada, e nós chegamos a momentos onde os policiais brasileiros estavam literalmente acuados, premidos por um processo de fazer com que eles não pudessem nem defender a sua própria vida em combate por conta de uma cultura que se disseminava no Brasil. Depois, a completa destruição do sistema educacional brasileiro, esse é um dos legados. Vocês vão ter aqui com vocês hoje o professor Abraão, que faz um trabalho extraordinário no MEC e vai transformar o processo educacional no nosso país. Lembrar só, né? Quando cai lá o Muro de Berlim, quando vem a Glasnost e falha o modelo soviético e o socialismo real, o que a gente tem? Os inimigos de hoje. O ministro Ernesto fica brigando no mundo todo em virtude da questão ambiental. A questão ambiental é uma das armas que eles usam para fragilizar o capitalismo. Assim como a ideologia de gênero, a sexualização das crianças era fundamental para destruir a família tradicional. Porque é a família tradicional que dá o pertencimento, que dá a consciência nacional e que se contrapôs à tese comunista lá da Primeira Guerra Mundial, onde, no momento em que essa era a ideia que havia naquela época, por isso o grito, né, de proletários do mundo, univos, lembram? Pois eles imaginavam que na Primeira Guerra Mundial os pobres do mundo, armados, iriam se voltar contra os ricos do mundo. E os pobres de um lado se juntariam aos pobres do outro para derrubar os ricos. E não foi isso que aconteceu. O pertencimento, o nacionalismo, essa coisa verde e amarela que corre nas nossas veias, no nosso coração, que me faz, e a todos nós, ter isso muito marcadamente dentro de cada um de nós, é que nos dá essa condição de pertencimento, e é isso que fragilizou e derrotou a tese que os comunistas esgrimiam lá no início do século XX. Agora, desfazer a família tradicional, relativizar a família tradicional, é um caminho para a dominação, é um caminho para a fragilização, e isso a gente não vai deixar acontecer, não. Da mesma maneira, os ataques ao direito de propriedade, que começa, aliás, quem mais distribuiu terra no Brasil foi o Fernando Henrique, depois foi o Lula. Agora, quem mais vai entregar título de propriedade no Brasil para os assentamentos é Jair Messias Bolsonaro e o governo de direita que se instalou no Brasil. Eu sou filho de terceira geração de imigrantes italianos. A minha família veio para cá em 1877, saída da Itália. A gente não tinha onde cair morto. Por quê, ministro Ernesto? Porque o governo da época nos dava 40 hectares de terra. A gente queria ser proprietário. Foi isso que trouxe, e aqui em São Paulo, no Brasil todo, milhões e milhões de imigrantes que nos ajudam hoje, né, como todos, grande parte de nós, a construir de várias nacionalidades, a construir o que o nosso Brasil é. E nós trabalhamos muito fortemente. Hoje existem 700 mil famílias assentadas no Brasil, todas elas com aquela vergonha do direito real de uso, aonde se o pai ou a mãe perde a vida, Eduardo, não transfere para a sua herança, não há nenhuma garantia para a família. Pois bem, os estudos estão acelerados e além da regularização fundiária que nós vamos fazer na Amazônia Legal, que é vital para o presente e o futuro do Brasil, nós também vamos entregar, assim, 400, 500 mil títulos de propriedade no Brasil. Mas é escritura, é a posse real para poder usufruir daquela terra. Depois dos ataques ao direito à legítima defesa, nós vivemos no Brasil um dos períodos mais tristes, onde o Estado brasileiro, o governo brasileiro, garantia a bandidagem de que as pessoas de bem não tinham nenhuma chance de se defender. Nenhuma. Isso que nós fizemos e isso foi a primeira aproximação que eu fiz com o teu pai. Nós éramos dos poucos malucos da bancada da bala, lá em 2003, 2004,
e nós nos dividimos para fazer o enfrentamento do referendo. E lá, de novo, como ele é definitivo, né? A tese que nós escolhemos para trabalhar no referendo foi a verdade, contrapondo a mentira. E década depois, Bolsonaro é iluminado, ele escreve o João 8,32. E a verdade vos libertará. E com a verdade, ele chega à presidência, e com a verdade nós vamos transformar o Brasil. Bom, teve um enfrentamento democrático muito forte lá no parlamento, com a CPMI dos Correios, quando a verdade começa a aparecer. Depois vem a ação penal 470, aí as primeiras condenações. Depois vem o Petrolão, o início da ruína. E vem a queda, que essa queda eu gostaria de lembrar. Deixa eu ver se botaram aqui. Bom, a verdade começa a aparecer, é o episódio da CPMI dos Correios. Eu tenho muitas histórias, eu escrevi 3 livros sobre isso, mas pelo tempo aqui não... Vamos contar num outro momento. Depois a condenação, a primeira condenação dos quadrilheiros, onde ninguém mais tem dúvida de que havia uma organização criminosa, e aquele senhor que estava à esquerda do Lula foi um dos que impediu que o impeachment do Lula ocorresse em 2006. Eu estava na reunião. Essa mentira ninguém me conta. Acho que terminou. Porque a palestra dele é muito maior, né? Se você quiser começar comentando, eu já faço meu comentário logo em seguida. Foi o Lorenzoni falou, né, Vitor? O Bolsonaro está quebrando o socialismo no Brasil. Que eu falei aí, se nós formos considerar, desde a época de Fernando Henrique Cardoso, onde pensou, daí 30 anos aí de socialismo comunismo no Brasil. E agora, pela primeira vez, por isso que eu não entendo quem fala mal de Bolsonaro, pela primeira vez nós estamos tendo um governo aí que está quebrando essa coisa aí de 30 anos, esse socialismo de 30 anos. Se nós não agarrarmos a Bolsonaro, pelo amor de Deus, o PT volta de novo. E isso nós não podemos admitir, né? Nós estamos tendo pela primeira vez um governo de direita mesmo. Então, eu acho que nós temos que dar crédito para o nosso presidente, tá? Eu sei que tem muita gente aí que está falando mal, inclusive canais que eram de direita. Inclusive canais que eram de direita estão falando mal de Bolsonaro hoje, tá? Então é o seguinte, vamos ficar atentos com esses canais aí, tá? Eu sou Bolsonaro até o fim. Contigo, Pedro. Para começar, o ministro Tony Lorenzoni, ele fez uma... A gente chama de anamnese, né? Ele voltou lá atrás para mostrar como que o Brasil chegou até aqui. Num primeiro momento, as várias tentativas que tiveram, em 22, 20, em 30, 35, acho que teve 32 também, culminando na tentativa de 64, que foi derrubada, porque ia ser 1º de maio, né, de 64, derrubada em 31 de março de 64. A contra-ofensiva, a contra-golpe, né, que a gente chama nos meios que falam a verdade da história, né, da intentona comunista, que já tinha até moedas cunhadas para o dia 1º de maio, dia do trabalhador. Então, aí ele chegou até aí. Depois ele falou da abertura, né, da abertura, e aí é o jogo das tesouras, né. O partido que era comunista inicialmente era dos trabalhadores, eles migraram todo para lá. Depois que eles viram que eles conseguiram tirar o Partido Comunista da ilegalidade, aí eles voltaram com o PCdoB, né? Mas mesmo assim ele virou um puxadinho do PT, o PT cresceu muito e o PSDB também cresceu na esteira do PT, né? Então eles se dividiram aí, uma falsa direita se juntou no Brasil. Mas eu queria lembrar uma parada do termo comunismo que sai do livro do Karl Marx.
O que é o termo comuna? Comuna é uma pequena localidade ou agrupamento de unidades de produção rural, e o comunismo é a comuna tamanho de um país, entendeu? O tamanho de um estado, de um país, de um estado, né? Por exemplo, vamos pegar a China, vamos pegar a Coreia do Norte. Esse é o comunismo realmente. Então ele vem a comuna. Então o que era a comuna? A comuna era aquela comunidade que tinha que produzir a sua unidade de produção, seja qual for ela, e devia, vamos dizer assim, acerto com o grupamento central, né, do movimento. E por que esse negócio virou partido e ficou tão importante no Brasil? Já parou pensar nisso? Porque os comunistas, eles sempre falam, o partido. Ninguém pode ser maior que o partido. Por isso, a legislação brasileira pressupõe que você, para concorrer a uma eleição, tem que ter um partido. Que é um dos problemas que nós estamos tendo agora, porque, como diz o presidente, o meu partido é o Brasil. Não tem nada mais importante do que o país, muito menos um partido. E quem conhece, quem lembra, quem viu e quem acompanhou, você lembra que o Lula não usava uma bandeira do Brasil, ele usava uma estrela do PT, certo? Né? Então ele colocava o partido acima do Brasil. E, inclusive, a gente viu aí no ano passado pessoas queimando bandeira verde e amarela. Eu fui impedido de entrar no shopping lá em Santa Maria, oficial do Exército, ia chamar a polícia. Aí o gerente geral veio, conversou comigo, bateu um papo, me persuadiu, e eu então enrolei minha bandeira e fiquei com ela debaixo do braço. Mas eu falei que com a minha bandeira eu não volto pro carro. Mas o cara queria me impedir de entrar no shopping com a bandeira desfraldada. O shopping não tinha uma bandeira do Brasil. Entendeu? Aí é o seguinte, eu tava com a camisa da seleção. É óbvio que eu tinha acabado de dar uma volta e tal, passar por alguns lugares e tal, mas eu fui no shopping e eu estava com a minha bandeira do Brasil. E eu não podia entrar com a bandeira do Brasil desfraldada, eu podia entrar com ela fechada. Você vê o nível de comunismo que a gente já vive no Brasil. Para finalizar, o que está acontecendo agora nesse momento? Eles estão nos dividindo. Presta atenção que isso aqui, se ficar só isso é mais importante. Estamos sendo divididos e estão tirando a nossa convicção. Eu não perco a minha convicção. Todo dia uma série de pessoas falam comigo. Ah, Bira, mas e o STF? Ah, Bira, parece que estão repetindo o disco, sabe? Ah, Bira, mas e a urna eletrônica? Ah, Bira, mas e não sei o que? Ah, Bira, mas eles vão roubar. Gente, a regra do jogo já está lançada. É do jeito que vai. E vai ser desse jeito. E aí eu acrescentei na nossa pauta o deputado federal Orlando, não é que é Orlando? Orlando, eu esqueci o nome dele, o deputado federal lá que é, vamos dizer que é da realeza, né? Dom Orlandes, não é isso? Dom Orlandes? Orleans, desculpa. Eu acrescentei aquela palavra que outro dia alguém perguntou para mim, então, não é uma ordem, uma constituinte? E ele vai responder isso aí pra gente mais pra frente. Eu acrescentei. E aí você vai entender por que não é uma ordem de constituinte. Ele vai explicar direitinho. Aliás, estudiosos de política no Brasil como esse são poucos, né? Tá certo? Vamos em frente? O celular agora deu para apagar. Aí ele apaga, eu tenho que puxar aqui. Não tem problema não, depois eu cuido disso. Vamos lá. Agora presta atenção nessa missa. Fala aí, jacarezada. Meu nome não é Felipe Lintz e eu não estou falando de Mogi das Cruzes. É mesmo, é? Na verdade, meu nome é Kleber Teixeira e eu estou falando aqui diretamente de Brasília para vocês. No vídeo de hoje vamos falar a respeito de Dom Orlando Brandes. É, ele mesmo, arcebispo de Aparecida. Na missa de hoje, 12 de outubro, na Basílica de Aparecida, o arcebispo Dom Orlando Brandes resolveu lacrar. Vejam agora o vídeo a seguir. Temos o dragão do tradicionalismo. A direita é violenta, é injusta. Estamos fuzilando o Papa, o Sínodo, o Concílio Vaticano II. Parece que não queremos vida do Concílio Vaticano II, a vida do Evangelho, porque ninguém de nós duvida que esta é a grande razão do Sínodo
do concílio, deste santuário, a não ser a vida, como eu já falei. E aquele dragão que ainda continua. Estão sendo facilitados agora os caminhos do dragão da corrupção, que tira o pão da nossa boca e aumenta as desigualdades sociais, que a mãe não pode ficar alegre com filhos desempregados, com filhos sofrendo uma violência injusta, com filhos e filhas não tendo nem como sobreviver cada dia, talvez até a cada minuto da vida. Pois é, pessoal, como vocês viram, para o arcebispo de Aparecida, a direita é que é violenta. Talvez o arcebispo de Aparecida tenha faltado às aulas de história. É verdade. Ou então teve como professor algum sindicalista ligado ao POSP. Isso porque ele esqueceu de falar da ditadura de Cuba, com Fidel Castro, das atrocidades praticadas por Lenin e Stalin na União Soviética, ou até mesmo da situação calamitosa por que passam os nossos irmãos venezuelanos. Não à toa a Igreja Católica vem perdendo seguidores nos últimos tempos. Mas temos que lembrar que não é toda a Igreja Católica que pensa dessa maneira. Infelizmente, tem uma ala da Igreja Católica que é de esquerda. Mas, de qualquer forma, isso cabe a cada um de vocês raciocinar e pensar no que é melhor para você, sua família e para o nosso Brasil. Por isso nós estamos falando aqui. E logo atrás de mim está o Palácio do Planalto. Nós demoramos muito para chegar até aqui. Foram 13 anos de esquerda no poder. Não à toa, a violência aumentou no Brasil, a educação foi uma lástima, milhões de desempregados, e agora somos obrigados a ouvir o arcebispo de Aparecida dizer que a direita é que é violenta. É importante ressaltar que durante o governo de Jair Bolsonaro, os homicídios caíram mais de 22%. A economia está voltando a caminhar e o Brasil volta a respirar. Por isso, pessoal, é importante que vocês cada vez mais se unam. Ultimamente temos acompanhado muita briga nas redes sociais entre nós da própria direita. Muitos de vocês já observaram que não ocorreu isso aqui no Jacaré. Então é isso aí, pessoal. Reflitam naquilo que foi passado hoje nesse vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha. Um abraço e tchau. A única coisa que eu discordo dele aí é que não foram só 13 anos, não. Foi mais, tá? Então, desde a época do FHC aí, ó, finalizando com o governo do Temer. O Temer ele rasgou, né? Ele tentou fazer o que eles chamam de governo de coalizão, né? Que é o tomar lá da cá, né? Ele tentou fazer um governo de coalizão, mas ele já estava altamente desqualificado e já não tinha mais poder nenhum político, né? Estava desgastado, totalmente desgastado. E depois os candidatos do partido dele também estavam altamente desgastados. Em torno do quê? Em torno de tudo que se descobriu. Como diz, a verdade vos libertará. Como falou o ministro Onyx ali, foi, né, o João 38 foi vamos dizer, o fiel da balança, a palavra que foi encontrada pelo presidente para mostrar para todo mundo, né, todos os outros atores também, o professor Lavo, entre outros aí, para mostrar para o povo que a gente estava caminhando para o caminho errado, né, Faria? O que você acha? Estava errado, né? Hoje nós estamos no caminho certo. E o que eu fico triste de ver, um arcebispo, o que aconteceu no Nordeste, Bira, esse derramamento de óleo? Você viu o Papa falar alguma coisa? Você viu aquela Greta falar alguma coisa? Você viu a ONU falar alguma coisa? Você viu o direito humano falar alguma coisa? Hein? Eu também não vi. Com a boca fechadinha. Por que eles não falaram desse derramamento lá nas praias do Nordeste? Que já chegou até Recife. Ai, pelo amor de Deus, né, gente? Fala, Bia. Só para lembrar, existem partes da igreja que vive essa doutrina campesina, né? Essa doutrina do homem do campo e não sei o que lá, e pelos pobres, mas utilizando a ferramenta errada, que é o comunismo, né? É a esquerda, né? Que
Em lugar nenhum, me diz aí onde é que o pessoal de esquerda tem qualidade de vida. Me diz aí. Diga qualquer um. China é uma pequena parcela da população. Coreia do Norte, Cuba, Venezuela. É só apontar para mim, por favor. Pode colocar na descrição onde é que é o local. Mas eles não falam, sabe por quê? Porque não tem, Faria. Não tem. O comunismo é para poucas pessoas, entendeu? E, inclusive, eu me admiro porque a Igreja Católica nesses países comunistas ela é totalmente perseguida. Entendeu? Ela é perseguida e os cristãos são assassinados. Você já ouviu falar disso aí, né? Então, eu ouvi falar, não tem como comprovar porque é um país muito fechado. A Coreia do Norte estava matando cristãos e eles estão, inclusive, não visitando mais as igrejas. As igrejas ficam lá para dizer que existe a multireligiosidade, né? Existe liberdade de religião, mas não existe, não. É mentira. É só você pegar para ler e ver que existem religiões lá que não aceitam a religião cristã e eu não tenho nada contra as outras religiões, mas eu tenho contra a falta de tolerância, né, com os cristãos. Mas com certeza esse arcebispo está bem lavado, está bem enganado. Mas existem outros que não estão, viu? Existem outros que não estão. Bom, falando nisso aí, vem a hora da gente conversar. E aí, Faria, será que é hora de uma nova Constituição? O que você acha? Eu acho que sim, Bira. Eu acho que sim. Está na hora de um ano. Então escuta um especialista. Olá pessoal, tudo em paz com vocês? Começamos agora mais um vídeo do canal Será o Veredito. Eu estou aqui no CEPAC com o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Nós vamos conversar um pouco sobre direito constitucional, sobre as circunstâncias políticas do Brasil atual. Boa noite, deputado. Boa noite, como é que vai? Tudo bem? Obrigado por estar me recebendo. Deputado, eu li o seu livro e eu venho acompanhando todo o seu pensamento a respeito da Constituição. Nós sabemos que a Constituição tem uma inspiração socialista, desde a Constituição portuguesa de 1976, que já tinha uma inspiração na Constituição alemã. O senhor vê condições e circunstâncias fáticas para preparar uma nova Constituição no Brasil atual? Não, olha, se a iniciativa for do Congresso, não vejo esse momento ainda. Eu acho que a gente ainda precisa de mais um ciclo eleitoral e apresentar essa Constituição quando o Poder Executivo quiser colocar isso como o legado dele. O Poder Executivo ele precisa, porque ele vai ser o maior perdedor de poder na nova Constituição, vai ser o maior perdedor de poder, vai ser o Poder Executivo. Então ele é o único que vai ter a legitimidade para poder fazer essa mudança constitucional. E se o Poder Executivo não quer fazer isso, aí infelizmente a gente vai ficar desfalcado. O Congresso sozinho pode fazer essa interferência? Pode, mas é muito perigoso, está muito fragmentado, o modelo proporcional é péssimo, então não forma maiorias, aí temos um grande problema. Então vamos ter que esperar mais um pouquinho, mas em breve, eu espero mais 1 ou 2 anos a gente começa a pautar isso e espero que talvez no próximo ciclo eleitoral a gente já coloque isso em pauta. O senhor entende que essa pressão popular que existe hoje em alguns setores, quase que exigindo uma nova Constituição, pode acelerar esse processo? Eu acho que isso é o fator fundamental. Se isso não existir, vir só de cima para baixo, a própria validade da Constituição se perde. A Constituição só tem valor se as pessoas associam valor à Constituição. E a Constituição ela tem que ser feita para proteger a cidadania, proteger a família brasileira, aquele que vota, aquele que tem propriedade, aquele que tem livre iniciativa e acontece, emprega, gera emprego e riqueza. A Constituição é feita para aqueles que fazem o Brasil. Então, se a população que faz o Brasil não vê valor nisso, não adianta a gente fazer a melhor Constituição do mundo. Ela tem que ser abraçada pela população, ela tem que ser recitada nas escolas. E isso que é fundamental, a gente tem que começar esse processo. Mas olha que interessante, a ideia de fazer uma nova Constituição foi lançada e já está reverberando, já está muito maior, a cobrança já aumentou e a consciência do problema também já aumentou. Isso é maravilhoso. Então a gente já está não é meio caminho andado, porque ainda tem que divulgar a ideia, mas eu acho que a gente já começou o processo. Deputado, a Constituição mais estável que nós tivemos foi durante o governo de Dom Pedro II. O senhor entende que teria condições de um poder moderador novamente na Constituição brasileira?
Sim, eu acho que a evolução do modelo que existia no século XIX, não podemos falar assim, vamos voltar exatamente o que tinha no século XIX. Não, a gente tem que evoluir, porque houve aprendizados e agregações no modelo de Estado, evoluir assumindo que não ocorreu a República, né? O ideal seria isso, porque o modelo republicano foi um retrocesso em termos de modelo de Estado. Não estou falando, vai ter monarca e tal. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser pode ser republicana parlamentarista. Eu preferia uma monarquia parlamentarista. Mas se for uma república parlamentarista, a infraestrutura tem que ser muito similar. E eu acho que tem que ter mais poderes de veto, né? Veto popular, veto do Conselho de Estado, veto de um chefe de Estado. Então a gente está criando mais poderes de veto e também um poder de freio federal. Hoje um deputado federal faz uma lei e atropela as leis estaduais. Então isso não é bom. Temos um centralismo aí muito disruptivo da estabilidade e da paz que se atinge só nas localidades. Então todo esse contexto não é real na atual Constituição. Somente numa Constituição nova, tudo isso que eu estou falando. E acho que a gente tem muito aí a percorrer nessa divulgação, mas acho que o processo começou e isso está me deixando muito otimista aí de continuar essa luta. Na nossa caminhada para o final aqui, eu só queria mais uma pergunta, deputado. O papel dos youtubers, dos canais de YouTube na cidadania. Me parece que o YouTube hoje é a nova praça pública, né? Ela faz parte desse debate, é o equivalente ao Fórum Romano. Como o senhor vê o papel e a relevância das pessoas que estão no YouTube, gravando seus vídeos, manifestando suas opiniões? E é fundamental, espero que mais youtubers apareçam, espero que os youtubers que existam atualmente fiquem mais fortes, mais influentes, que muitos desses se tornem políticos para exercer o poder público, entrem na máquina pública para poder fazer comando também, porque é importante essa experiência. Você tem um caldeirão de ideias que é necessário que a população detenha. E os ativistas, que são esses youtubers e outros, também não só youtubers, né? Existem outros canais da mídia social, os ativistas é que mobilizam as pessoas com essas ideias. Agora, quem aperta o botão é o político, então precisa ter toda essa escadinha, né? Precisa ter o político, precisa ter os ativistas e precisa ter a mobilização da população. Então, se a gente só ficar mobilizando e não ter o político que representa, vai gerar uma situação pré-revolucionária, né? Um cadeirão bem estável. Então é necessário que os youtubers aumentem, uma massa crítica maior e mais poderosa. Eu acho que isso é que vai frear o atual modelo. Até a gente fazer uma transição, o atual modelo, que é um modelo muito ruim, vai estar sempre sendo freado pela população através dos ativistas. Se não houver isso, nós realmente estamos aí numa situação bem difícil, tá? O que está acontecendo lá no Congresso não está nosso amigo nesse momento. Então, só a população que está freando. E o senhor deu gancho, só mais uma pergunta. Candidatura avulsa entra nesse pacote da sua última resposta? Absolutamente. A questão é o seguinte, o poder de Brasília comanda muita coisa. E quanto mais para cima, ou seja, mais distante da população é o poder, menor ele tem que ser. E no caso do Brasil ele é maior. Então eu hoje, como deputado federal, mando muito mais do que um vereador, do que um deputado estadual. Está errado. Eu deveria mandar menos do que um deputado federal, um deputado estadual e um vereador, um prefeito. Hoje eu mando mais. E agora com emendas parlamentares, eu estou com mais poder ainda. Eu virei um mini executivo. Eu posso, no meu estado, definir, olha, aqui vai ter lombada, aqui vai ter uma creche, porque eu vou ter dinheiro para poder executar obras. Está errado isso. Então toda a política ela tem que ser local. E os poderes mais distantes, eles têm que tratar de temas federais e que devem ser poucos, não podem ser muitos. Hoje tudo federal, tudo é um problema federal. Então é isso, a gente tem que mudar essa dinâmica política. Muito obrigado, deputado. Pessoal, alto nível aqui no canal Será o Veredito. Vocês estão acompanhando aí essa entrevista aqui. Dá pra gente fazer ainda mais 10 vídeos comentando, explicando alguns pontos que nós conversamos aqui com o nosso querido deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Muito obrigado, deputado. Obrigado. Valeu, pessoal. Forte abraço a todos vocês. Valeu. Faria, você viu a importância do municipalismo para o deputado federal, né? Você viu que ele é um estudioso de política e o que você falou está certo. A gente tem que ter uma nova Constituição.
Só que analisando o Congresso Nacional que nós temos hoje, que está tentando criar leis para se manter ileso ainda de fiscalizações, de punições, etc., que está tentando, vamos dizer, cercear as autoridades, eu acredito que fazer uma constituinte agora, nesse exato momento, é um baita tiro no pé. Então, eu acredito que mais para frente, com uma nova eleição, com uma renovação maior, aí sim a gente poderia falar de uma nova constituinte. Aliás, essa lei já venceu, já passou, já mostrou que o que ela tem já não atende mais a governança do Brasil, né? E por último aqui, que eu queria deixar registrado, é esse problema das próximas eleições, a municipalização, né? Então você vê que a ideia do governo central, do presidente da República, é mais Brasil e menos Brasília, né? Aí você vê a importância do nosso voto nessas eleições aí, né? Fala lá, Faria. A única coisa que eu fui contra o que ele falou aí foi um governo de monarquia parlamentarista. Isso aí eu sou contra. Tá? Eu sou contra e ele falou que deu essa possibilidade. Eu sou contra. Eu acho que é o seguinte, como funciona um quartel. Se o comandante ele não delegar competência para os seus subordinados, tá? Não vai para frente. Eu já tive comandantes que ele centralizava tudo nele. Praticamente parou. E quando chega um comandante na unidade e ele delega competência, como é o que o governo está querendo fazer, delegar competência, eu acho que aí funciona. Porque você tem aquela responsabilidade, né? Por exemplo, no quartel você tem aquela responsabilidade de dar o feedback no final do expediente, né? Então eu acho que é o seguinte, eu acho que delegar competência é válido. Vamos passar para a próxima, mas eu lembro, vou reforçar só o seguinte, lembre-se daquilo aqui que eu falo, tua segurança está aqui, ó, na ponta dos teus dedos. E se a gente repetir o erro agora, né? Aí catatal, se você falou assim, delegar, então delegar para o prefeito, em vez de fazer programas nacionais, vou pegar o Mais Médicos. O Mais Médicos só funcionou depois que foi um programa nacional. Por quê? Porque quem pagava era o governo federal, entendeu? Eu tinha colegas aí no interior aqui do Mato Grosso do Sul, que o médico fazia 8 plantões, ele ia receber isso, sabe lá Deus, recebia 5, 4 plantões, não recebia os plantões completos. Entendeu? Então, a tal da ideia do Guedes de tirar o carimbo do tipo do recurso, né, tirar aquela centralização do recurso, do que pode gastar o recurso, e ao mesmo tempo passar mais recursos para os municípios, é válido, muito válido. O problema é que os municípios não têm a fiscalização que tem no nível estadual e federal, né? Esse é o problema maior, certo? Mas vamos para a próxima, então? Vamos? Não, só fazer um comentário. Peraí. Tudo bem, não tem fiscalização, mas para dar esse poder para os municípios, para delegar competência, deve ter uma prestação de contas para o governo federal. Tá? Tem que ter uma prestação de contas, nem no final do mês, no quartel. Se você tem um dinheiro aí que você pode usar para as coisas imediatas no quartel, mas no final do mês você tem que prestar a conta para o seu comandante. Olha, gastei isso, tal, tá aqui as notas, tal, beleza. Aí tudo bem, tem que ter uma fiscalização, sim, eu concordo com você, tem que ter uma fiscalização. Mas delegar competência eu acho muito válido, mas com uma fiscalização. Só o tempo dirá se isso aí vai ser bom ou ruim, né? Vamos ver. Porque isso aí já houve essa municipalização em outros momentos do Brasil, né? Não sei até que ponto reforçar muito o município e o vereador vai, mas é uma ideia, né? Pelo menos é a ideia que parece que fica como mais forte aí do presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Vamos em frente?
Marcelo Debrecht, que esteve à frente do maior conglomerado brasileiro, entrega provas que corroboram com a delação de Palocci. A casa caiu literalmente. Tá muito baixo. Delação de Palocci. A casa caiu literalmente para Lula e o PT. Até o seu filme Lula, o Filho do Brasil, foi pura maracutaia. Marcelo Debrecht, buscando provas para reduzir sua pena, passou o último ano revirando a sua própria vida. Agora, finalmente, os documentos sigilosos foram entregues à PGR. E o relatório final veio a público contendo uma enxurrada de provas. São e-mails contendo anexos de arquivos digitais que possuem como objetivo a comprovação de acordos envolvendo o sítio de Atibaia, o estádio do Corinthians, financiamentos de Angola e Líbia, palestras fantasmas e pomposas ajudas aparentes do condenado Lula. O delegado Felipe da Lava Jato em Curitiba afirmou que analisou mais de 5.000 e-mails e milhares de arquivos anexos e apreendidos em computadores para produzir os documentos que entregou à PGR. É muita coisa, mas fique tranquilo que eu vou resumir as informações de forma que você entenda a importância dessas provas. A Odebrecht financiou o filme de caráter político e panfletário Lula, o Filho do Brasil. Um filme cujo único propósito era transcrever o discurso de Lula para as telonas. No e-mail redigido pelo executivo Marcos Wilson, haveria um aporte que estaria sendo negociado por Gilberto Carvalho de R$750 mil, e que a empreiteira não deveria aparecer na estreia do filme, pois a imprensa estaria lá. Marcelo Debrecht também apresentou uma nota fiscal no valor de R$250 mil, referente ao apoio financeiro para o filme. A nota fiscal número 2.930 foi emitida em 4 de maio de 2009, em nome da produtora Filmes do Equador, de Luiz Carlos Barreto. O diretor e cineasta Luiz Carlos Barreto é o mesmo que em 2017 chamou Moro de terrorista. Ao final, Marcos Wilson afirmou que Lula, o Filho do Brasil, era um tipo de louvação maléfica e que poderia se tornar um tiro no pé do petista. E parece que ele estava certo. Nos e-mails também há referências de ajudinhas financeiras para terceiros ligados a Lula, como o irmão e o sobrinho, além de outros mimos que beneficiariam o condenado ex-presidente diretamente, como foi o caso do sítio de Atibaia. E claro, eu não posso esquecer do e-mail do Marcelo Odebrecht pedindo que o chefe mexa os pauzinhos para viabilizar a obra do Itaquerão. Atualmente, sem Lula, o Corinthians passa por dificuldades para renegociar a sua dívida com o Itaquerão. A direção da Caixa resolveu notificar oficialmente o Corinthians para receber sua dívida. A obra, que deveria custar 400 milhões, virou 800. E com os juros da dívida, acabou custando mais de 1,6 bilhão. O herdeiro da Odebrecht deixou bem claro sua frustração em sua delação. Acho que no final perde a gente, o Corinthians, perde a Caixa, perde todo mundo. É o tipo de jogo que todos perdem. Outro e-mail que me chamou a atenção foi um relato de Marcelo Odebrecht cobrando uma propina de Antônio Palocci que envolvia líbios. A Odebrecht havia conquistado contratos bilionários no regime do ditador Gaddafi. E foi justamente através desse faturamento que Palocci, segundo Marcelo, insinuou que a Odebrecht teria compromissos políticos a honrar com Lula. Alguns meses após a data deste e-mail, Lula viajou à Líbia e encontrou Gaddafi. Foi nessa ocasião que ele saudou o tirano ditador como meu amigo, meu irmão e líder. Segundo a delação de Palocci, em 2002, ele seria o pivô da negociação com o ditador Gaddafi, que disponibilizaria na época $1 milhão, o equivalente a 4 milhões de reais, apenas para apoiar a campanha de Lula. Apenas lembrando que, se comprovar esse pagamento, o PT será cassado. Quanto às palestras pagas pelo Odebrecht a Lula, cujo conteúdo faz parte do processo em que Lula é réu em Brasília, há um e-mail que Marcelo afirma que o pagamento foi acertado com Palocci no valor de 15 milhões. Esse valor em questão sairia da planilha italiana, que possuía um creditozinho de 50 milhões. No documento, ainda há os acertos de propinas ao PT relacionados aos financiamentos do BNDES para exportação de serviços em Angola. Em 2010, do $1 bilhão investidos, 40 milhões retornaram para o PT em forma de propina, sendo negociados na época por Palocci e o ex-ministro Paulo Bernardo, marido de Gleice Hoffmann. E por último, a cereja do bolo. Nas trocas de e-mails confirmando a delação de Palocci, Marcelo disponibilizou a Lula 300 milhões em uma conta corrente. Conta esta que seria gerenciada pelo ex-ministro Antônio Palocci. Portanto, há muito mais sujeira no ex-reinado de Lula do que se pode imaginar. Bom, então é isso aí. Não se esqueça, se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe.
A gente só viu a ponta do iceberg até agora. Aí eu te pergunto uma coisa, só eu vou passar para você agora mesmo. Aí eu te pergunto uma coisa, por que você acha justamente que o Lula não quer... Primeiro que pararam, a imprensa parou de falar Lula livre aí, né? De ir para algum lugar, eu não sei nem se ele tem casa, né? Porque o coitado deve ser pobre, não tem nada no nome dele, não tem salário, só tem a aposentadoria e o dinheiro que ele recebe do Bolsa Ditadura, né? E nunca trabalhou na vida mesmo, quer dizer, nunca não, trabalhou por um período, né? Um pouquíssimo período. Perdeu um dedo e se aposentou, né? Quanto? Não é o dedão, não é o dedão, né? Não, é o dedinho, é o dedinho. Tá certo. De qualquer forma, isso não impediu dele passar a mão no dinheiro do Brasil. A pergunta que eu faço é o seguinte: você acha que o maior medo dele de sair da prisão é aparecer eu acho que é 9 ou 6 milhões, eu não sei quanto é que ele tem que pagar para a progressão da pena? E outra coisa, você acha que isso aí vai acabar a ver navios? Quer dizer, porque ninguém mais fala sobre esse assunto, né? Vira, agora eu entendi porque o Lula é a alma mais honesta do Brasil. Por quê? Sabe por quê? É a alma mais honesta do Brasil? Pelo seguinte fato. Hoje, no Brasil, o que é certo virou errado. O que é errado virou certo. Então, ele se considera, como ele estava do lado errado, estava roubando, então ele considera, inverteu a situação, ele considera a alma mais honesta do mundo. Então foi isso, é esse que o Lula, agora eu entendi, porque o Lula é a alma mais honesta do Brasil, gente. E tem mais, hein? Deixa eu lembrar você que em Palanque, né? Ele falou assim, isso de Palanque, não sei se era a reeleição da Dilma, eu não sei quem que era a eleição, mas eu lembro das palavras dele direitinho. As palavras dele eram assim: eu odeio funcionário público, que funcionário público faz o concurso uma vez e fica pro resto da vida no funcionalismo. Agora o político, mesmo aquele que rouba um pouco, ele rouba, mas ele tem que ir lá para depois dar a cara dele na tapa para pedir voto. O político é mais honesto. Então, dentro dessa tua ideia aí pode ser que, né, nessa inversão ele tenha razão, né? Nesse caso ele falar que é melhor. Nesse caso ele falar que ele é melhor que Jesus Cristo é verdade, que Jesus Cristo nunca roubou ninguém, que eu saiba. Muito pelo contrário. Mas então, meu irmão, vamos finalizando por aqui, né? Eu vou deixar meus agradecimentos ao pessoal que está por aí. Grande abraço, bom restinho de domingo, uma boa semana para vocês. E vamos em frente. E nada de se dividir, e sim de se agrupar, porque agora é a hora de ficar junto. É a hora que eles falam, bom, agora passou a eleição, agora vamos jogar pedra na Geni, né? Porque só jogam pedra na Geni, e vamos tentar desmoralizar. E aí a base que elegeu agora está rachada. E isso não pode acontecer, a gente tem que ficar junto, assim como fala no final, e vai falar o Faria. Aí vai em frente, Faria, faz as considerações finais aí, teu comentário. Pessoal, mais uma vez, eu agradeço aí o tempo que vocês estão expondo aí, Bira, tá? Até isso aqui, negócio da alma mais honesta do mundo, veio no estalo quando você passou o último áudio aí. E eu só tenho que agradecer a vocês, tá, por estar junto aí conosco, tá? E como eu termino a live, que é de praxe, né, gente? Nossa união é muito importante, continua a cada dia que passa mais importante, de coração para coração. Vamos ver no coração de vocês com o maior respeito. E amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta. Tchau, pessoal. Até amanhã. Valeu.